Entrei na igreja de shortinho e de blusa curta. E sabe o que aconteceu? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Esse é o 6º dia do nosso propósito, orai sem cessar. 30 dias de oração que vão mudar a tua vida. Eu cheguei na igreja e buscava por uma vida nova. Mas quando nós chegamos na igreja, começamos a ouvir a palavra de Deus, nós somos transformados de imediato. Então, nas primeiras semanas que eu comecei a frequentar a igreja, já fui batizada com o Espírito Santo no 2º dia. O Espírito Santo é aquele que nos direciona às mudanças, que nos ajuda nas mudanças. E eu fui batizada no 2º dia, ainda assim frequentei alguns dias a igreja usando short. E até que um dia as irmãs me convidaram, fui recebida, fui acolhida, ninguém nunca me falou nada sobre a minha vestimenta na igreja. E eu sou muito grata a essa igreja, fui acolhida na Igreja Universal, não cito, dificilmente alguém vai ver citações de nomes de igreja nas minhas pregações, mas eu sou grata e por gratidão quero mencionar que eu fui recebida na Igreja Universal do Reino de Deus por pessoas maduras e preparadas, né? Pessoas com um olhar santo, de santidade, que não pensavam em outra coisa além de resgatar a minha alma. Né? Depois o Senhor, ele tem planos e por causa da chamada ministerial ele me trocou de igreja, né? Foi tudo feito com oração, com busca a Deus, perguntando ao Senhor as direções e a gente foi, hoje congrego na Assembleia de Deus. Mas até para tu ter uma direção para onde ir, depois muitas pessoas ficam perdidas, não sabem que igreja frequentar, né? Tá aí 2 opções de igrejas, né? Que já ficam aqui. Mas o que eu quero dizer para ti é que eu fui recebida, eu fui acolhida por irmãs maduras, por pessoas maduras na fé, que me olhavam com um olhar de compaixão. E certa vez eu fui convidada para uma reunião das irmãs, no estado em que eu estava. A reunião era de obreiras da igreja e eu fui convidada para essa reunião e eu fui assim de short, porque o pecado ele cega a gente. Quando a gente vem do mundo, dependendo do estado de pecado onde nós encontramos, né, no buraco que nós estamos, a cegueira é tão grande que nós não conseguimos mais nos enxergar o estado que nós estamos. Né? Então, para algumas pessoas vão dizer que isso é um mínimo de educação que uma pessoa deve ter, né? Entender que há lugares que são formais, como, por exemplo, fórum, igrejas, né? Lugares onde a gente deve entrar com uma vestimenta adequada. Mas o problema é esse, que pessoas que chegam ao fundo do poço, muitas vezes, elas nem se preocupam com o estado que elas estão vestidas, de tão grande a dor da sua alma, de tão grande a necessidade de socorro da alma que a gente não consegue enxergar o nosso estado exterior, né? Muitas vezes pessoas nem penteiam o cabelo, a estado de depressão que as pessoas não tomam nem banho mais, né? Nem escovar os dentes, não escovam, né? Há pessoas que estão em situação de rua também que nem conseguem tomar banho, nem fazer suas higienes pessoais e precisam ser acolhidas em algum lugar, né? E vão precisar ser acolhidas por pessoas maduras, e esse vídeo vai servir de uma forma dupla, né? Para quem precisa de acolhimento, sabe que Deus vai te direcionar a um lugar onde há esse tipo de pessoas que são preparadas para te receber, e também há pessoas que vão escutar esse vídeo que sabem que é necessário se preparar para receber pessoas que vão chegar em qualquer estado, porque a igreja é um lugar como um hospital. Quando a gente vai para o hospital, a gente está numa situação de emergência, né? De urgência, muitas vezes onde a vida, onde a gente corre risco de morrer, vai se priorizar não o estado exterior, né? Vai se priorizar a salvação da vida, né? Então, muitas vezes as pessoas vão chegar quase nuas no hospital, dependendo da situação local onde estiverem, o acidente, talvez tenha sofrido, aconteceu alguma coisa, se alguém tiver a bondade de colocar uma roupa, um lençol por cima, até essa pessoa chegar no hospital, né? É uma coisa boa, né, que acontece. Mas, às vezes, acontece de pessoas chegarem seminuas, né, até nuas no hospital, dependendo da situação. E existem pessoas preparadas para receber. E a igreja é um hospital, sim, porque Jesus ele fala nos evangelhos, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, está escrito que Jesus não veio para os sãos. Ou seja, ele está fazendo uma crítica aos fariseus, aqueles que se achavam que já estavam justificados, não precisavam justificação.
né? Eles já eram bons o suficiente. Ele não veio para essas pessoas que se acham boas. Ele veio para quem sabe que precisa dele, para quem reconhece os seus pecados, para quem entende o seu estado de miséria, né? Que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos precisamos de Jesus, mas há pessoas que não vão reconhecer isso, né? Então a Bíblia diz que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. As pessoas estão cegas e não conseguem reconhecer os seus próprios pecados, né? Por isso, muitas vezes, o Senhor permite que a gente passe por situações extremas, onde só aí, precisando de ajuda, a gente vai entender que nós não estamos à deriva no mundo e nós temos um Criador, um Deus que deseja nos socorrer. E eu fui acolhida por essas irmãs na igreja. E essas irmãs um dia me convidaram para essa reunião, que era uma reunião de obreiras da igreja. Eu estava sentada ali, olhava elas de short, eu de short sentadinha, e de repente aquilo começou a entrou dentro de mim um sentimento de vergonha tão grande. Os meus olhos foi como se tivesse arrancado algo dos meus olhos, né? E eu começava a olhar elas todas muito bem vestidas, muito bem arrumadas, não uma situação de que fosse alguma, quis dizer a formalidade para a ocasião, a modestidade em que elas se vestiam, né? A pessoa pode se vestir simples, né? De uma forma modesta, uma forma respeitosa, né? Não precisa ter grandes, eu posso dizer, sofisticação, né, na sua roupa, posso dizer dessa forma, mas pode ser modesta, né, pode ser respeitosa, e aquilo começou a entrar dentro de mim, né? O Espírito Santo, ele é lindo, ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e quando eu comecei a me constranger, eu me levantei, a minha vontade era de ir embora. Só que essas irmãs que eram maduras na fé, eram pessoas maduras, elas me acolheram de uma forma tão amorosa que elas não permitiram que eu saísse da reunião. Elas disseram: irmã, tá tudo bem, fica tranquila, né? Deus está trabalhando, é Deus trabalhando, né? Isso é lindo, isso é o amor de Deus pelas nossas vidas, isso é o amor de Deus pela tua vida. Deus tem amor pela tua vida, tu é precioso para o Senhor, tu é valioso para o Senhor. E eu quero te fazer um pedido: se tu não conhece a Cristo ainda, tem dúvida de qual igreja ir, talvez muitas igrejas, hoje existe uma falácia, né, sobre muitas igrejas, existe mesmo uma saturação. Existem muitas igrejas que o evangelho tomou um rumo, foi um rumo diferente do esperado, mas Deus usa portas que nós não esperamos muitas vezes. Deus usa portas inesperadas e às vezes ele vai usar as portas que estão abertas. Eu fiz um questionamento porque o Senhor, eu tinha algumas críticas em relação à igreja, tanto na Igreja Universal, como discordo na minha igreja hoje de algumas coisas, né? Porque nós não vamos encontrar a igreja perfeita, né? E o que acontece? O Senhor usa portas que estão abertas, né? E cabe a nós conhecermos o Evangelho. Eu te dou esse conselho: antes de tu buscar uma igreja, lê toda a Bíblia, conhece todo o Evangelho, assim tu vai ter o respaldo bíblico sobre todas as pregações que estão sendo oferecidas na igreja. Assim a gente sabe se é uma igreja bíblica, uma igreja que oferece a palavra de Deus como alimento. Defeito vai encontrar em todas, pessoas difíceis de lidar, situações complicadas vai ter na igreja, porque onde tem gente tem problema, né? As pessoas estão ali na igreja, elas estão em tratamento, em um processo de tratamento, de transformação, para serem curadas ainda. Muitas pessoas chegaram ali e começaram a ouvir a palavra para ser transformadas. E há processos longos, há coisas que vão ser transformadas muito rápidas. Eu sofri um processo muito rápido de transformação. Eu cheguei na igreja numa terça-feira, fui liberta de demônios, fui batizada com o Espírito Santo na quarta-feira, fui batizada nas águas no domingo, na mesma semana, né? Comecei um processo de libertação de muitas coisas muito rápido, né? Porque por causa dos propósitos de Deus. Há outras coisas que nós vamos entender lá na velhice, como já mencionei o apóstolo Paulo, que ele só foi reconhecer o ministério de Marcos, a qual ele não reconhecia quando Marcos era mais jovem, por causa das situações que Marcos provocou numa viagem com Marcos e Barnabé.
E lá no final do seu ministério, ele foi reconhecer. O ministério de Marcos, ele foi reconhecer que ele estava errado, que ele deveria ter investido em Marcos, talvez, né? Porque ele chama Marcos e ele escreve a Timóteo chamando também Marcos e dizendo que Marcos era útil no ministério. Né? Então, existem processos na nossa vida, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo ele vai te ajudar em todo esse processo. Né? E o Espírito Santo, ele nos trata de uma forma a qual nós começamos a nos constranger com algumas coisas. Ele nos orienta de uma forma tão linda que ele nos leva, ele nos conduz a estudos da palavra, ele nos conduz à palavra que ele quer falar conosco. Né? Ele vai falando de uma forma tão extraordinária conosco, né? Tão linda, tão amorosa, né? Que muitas vezes até na repreensão do Senhor a gente não sente um constrangimento que nos machuca, que nos fere. A gente sente um constrangimento para a nossa transformação, que a gente sabe que é necessário para a nossa mudança. Né? Então, é lindo quando o Senhor ele fala conosco e quando a gente se permite deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida. Eu quero deixar aqui para ti, hoje a nossa ministração aí foi um pouco diferente, porque o Senhor aprova o Senhor fazer dessa forma. E eu quero te dizer que para receber o Espírito Santo, eu vou te dizer exatamente como foi comigo quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu estava na igreja nesse segundo dia, eu muito machucada, muito quebrada da vida, magoada com muitas pessoas, de confiar nas pessoas e ser traída, ser humilhada, ser pisada muitas vezes, todo processo, passei um processo muito doloroso durante anos da minha vida. E quando eu cheguei na igreja, eu cheguei arrebentada da vida. E o pastor, ele pregava, era o bispo da igreja pregando a mensagem, e ele dizia assim, às vezes a pessoa tá 1%, falta 1% para ela ser batizada com o Espírito Santo, ela entregou 99% do seu coração a Deus, né? Ela tá com o coração aberto para receber Deus, mas esse 1% que falta, às vezes é um perdão. Às vezes nós precisamos perdoar, e o Senhor fala isso na sua palavra, né? Que quando nós vamos orar a Deus, nós devemos deixar tudo que nós temos contra os nossos irmãos, nós devemos perdoar os nossos irmãos antes de nos chegar ao altar de Deus, né? Porque senão Deus não recebe as nossas orações. Então, eu quero deixar essa orientação para a tua vida, para que tu possa perdoar pessoas que te feriram. Pede para Deus para ser verdadeiro esse perdão, né? E também pede perdão para quem nós ferimos, porque nós ferimos pessoas também, né? Reconhecer que nós ferimos pessoas de verdade. Então eu quero te fazer esse convite aqui, né, para que o Espírito Santo entre na tua casa, ele entre na tua vida, e através do Espírito Santo na minha vida, toda a minha família recebeu esse benefício do Senhor. Toda a minha família foi transformada, tem sido transformada diariamente pelo Senhor. Já houve muita transformação, ainda falta, claro, nós reconhecemos isso, né, no nosso meio familiar, sempre na nossa vida, a gente está sempre em processo de transformação, né, mas nós recebemos o benefício da bondade de Deus dentro do nosso lar, tá certo? Então eu quero te convidar, o Espírito Santo a morar contigo, a fazer morada dentro de ti, porque o Espírito, ele habita dentro de nós, se nós permitirmos, tá certo? E ele não vai habitar, né? Ele é o Espírito de Deus, ele é santo, e ele não quer habitar numa casa suja, num lar sujo. E quando nós carregamos esses mágoas, pensamentos maus, né? Passado, bagagens, nós estamos aprisionados a certo tipo de sentimento, inveja, ciúmes, tantas outras coisas. O Espírito não vai habitar num templo sujo, né? Ele quer um lugar limpo para morar, uma casa limpa, né? O Satanás, sim, ele habita nesse templo sujo, né? Mas o Espírito Santo não, porque ele é santo, né? Então ele quer um lugar puro, um lugar limpo para habitar. E para isso nós precisamos, ele vai nos ajudar a limpar o resto, né? Mas quando a gente toma uma atitude de querer tirar a sujeira que está dentro de nós, ele começa a nos ajudar a fazer o resto dessa faxina, né? Alinhar aquilo que a gente não consegue fazer sozinho, tá certo? Vamos orar, então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, coloco a vida dessa pessoa, Pai, na Tua presença nesse momento e te agradeço pela vida dela e por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Por este propósito, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua presença, meu Pai, neste propósito, Senhor, em cada ministração que tem sido feita aqui nas redes sociais, Senhor, e aonde o Senhor nos mandar, nos orientar,
orientar, Senhor Jesus. Nós te agradecemos e nós queremos te pedir que o Senhor venha expulsar todo o mal da vida dessa pessoa e que o Senhor venha envolver ela na tua presença, na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor, na tua bondade, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha encher ela, Senhor. Limpa e purifica todos os pensamentos, que o Senhor venha ajudar ela a se desprender de tudo aquilo, Senhor Jesus, que não condiz com o propósito do céu, com a realidade do céu, Senhor. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha dar ousadia para esta pessoa, para que ela venha tomar uma nova atitude a respeito da sua própria vida, que ela tenha um desejo de ser transformada pelo céu, de ter uma nova vida, Senhor, de que a sua família seja renovada, de que o seu casamento seja restaurado, de que todas as áreas da sua vida sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo na vida dela, que ela possa viver em novidade de vida, ela possa se transformar em uma nova criatura. Oh, glórias ao teu nome, Pai Santo. Nós queremos te pedir, fica conosco, nos envolve na tua graça, Senhor Jesus, nos enche da presença do céu, Pai. Nós queremos o céu, nós queremos a tua presença, que é a coisa mais importante que nós podemos ter, porque o Senhor disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pai, direciona essa pessoa, eu te peço. Prepara um lugar para que ela seja recebida. Prepara, Senhor, a tua casa, Pai. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor não está pautado em placas, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o corpo de Cristo é muito maior do que as placas das igrejas. Nós queremos te pedir que o Senhor venha conduzir esta pessoa a um lugar santo, a um lugar, Senhor Jesus, de poder, meu Pai, a um lugar onde ela seja recebida e seja acolhida no estado onde ela se encontra, mas que ela não permaneça neste estado, que ela seja transformada pelo poder de Deus e que os olhos dela sejam abertos para que ela possa enxergar tudo aquilo que tem prejudicado a vida dela durante todos estes anos, para que ela não volte jamais, Senhor, para este lugar. Espírito Santo, ajuda e permanece pelos séculos dos séculos com esta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Se tu não é cristão ainda, se tu não recebeu o Senhor ainda como teu único e suficiente Salvador, eu te convido nesse momento a receber o Senhor. Eu te convido a abrir o teu coração. Não é só uma confissão da boca para fora. Não é só uma confissão. Muitas pessoas acham que quando nós confessamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo já entra em nós. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós precisamos nos arrepender genuinamente. Está escrito no livro de Atos, no primeiro sermão de Pedro, que enquanto Pedro pregava a palavra de Deus, as pessoas perguntaram o que nós devemos fazer para sermos salvos. E Pedro disse, arrependei-vos e sejam batizados pelo Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, é o arrependimento, né? Que a gente venha se arrepender sinceramente. Quando a gente se arrepende, a gente chega a chorar. Quando a gente tem um entendimento das coisas que a gente já fez nessa vida, né? A não sei que a gente acha, muitas pessoas acham que são muito santas e nunca machucaram ninguém, nunca fizeram nada de errado para ninguém, só foram feridas, mas nunca feriram ninguém. Né? A gente fere também, a gente é muito ferido, é muito machucado, mas a gente também fere pessoas. E a gente precisa entender as coisas que a gente fere o nosso próprio corpo, quando a gente faz mal para nós mesmos também, quando a gente se prostitui, quando a gente fuma, a gente bebe, a gente fala palavrão, a gente olha pornografia, a gente faz uma série de coisas, adultera, né? Uma série de coisas que nos afasta do divino, nos afasta do Senhor, né? Nos faz o mal e é um pecado diante dos olhos de Deus. Nós pecamos, né? E através do arrependimento o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, tá certo? Então eu quero te convidar nesse momento a receber o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, único mediador entre Deus e os homens, e eu quero te convidar também a pedir perdão para quem te feriu, se for possível. Se não for possível, peça perdão a Deus, né, pelas pessoas que foram feridas por ti, e a pedir para o Senhor te ajudar a perdoar quem te feriu, quem te machucou.
Pede também, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e fica comigo, permanece comigo para sempre, né? Até a tua vinda ou até a consumação dos séculos, como está escrito na tua palavra, tá certo? Então, eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo. Se tu ficou, certamente Deus tem um grande propósito na tua vida. E Ele deseja te usar ainda neste tempo para propagar a palavra de Deus, para falar do amor dEle, para falar da grandeza dEle. Abre teu coração e deixa Ele entrar. Um grande abraço e até o próximo encontro nosso aqui.